Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre as penas e gozos terrestres. E antes vamos, então, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão. E vamos agradecer pela oportunidade de mais um dia aqui nessa nossa escola, que é o Planeta Terra. Agradecer por todas as oportunidades que nos são dadas em nosso dia a dia, oportunidades essas de crescimento, oportunidades essas de abnegação, de amor, e que tenhamos condições para identificá-las e aproveitá-las em nosso dia a dia, procurando sempre ser melhores do que fomos nos dias anteriores e dessa forma contribuindo não só para a nossa evolução, mas também para a evolução do planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, quando nós falamos sobre aproveitar as oportunidades que nos são dadas em nosso dia a dia, oportunidades de crescimento, elas falam justamente em relação às nossas penas e gozos terrestres. A Terra, ela é a nossa escola. Nós, ainda como espíritos imperfeitos, estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, a maior parte das vezes, nós passamos por dificuldades, nós passamos muitas vezes por situações que no primeiro momento nós não conseguimos entender o porquê estamos passando por essas situações, mas todas elas são consequências daquilo que nós fizemos no passado, seja em outras encarnações, seja nessa mesma encarnação. Nós vamos sempre colher exatamente da mesma forma que nós semearmos. Então, quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando somente sobre as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, mas também sobre todas aquelas oportunidades, todas aquelas graças que nos são concedidas, sempre de acordo com a bondade e o amor do Pai, mas de acordo também com o nosso merecimento. Então, quando também nós passamos por dificuldades, o que acontece é que muitas vezes nós passamos um longo período sofrendo pelas situações. Nós não conseguimos entender, nós nos revoltamos, achamos que Deus não está sendo justo com a gente. Muitas vezes nós nos comparamos com os nossos outros irmãos e achamos que o nosso fardo é muito maior. Mas por sermos os responsáveis por tudo aquilo que nós passamos, nós podemos ter a certeza que o fardo não é maior do que aquele que nós temos capacidade para carregarmos. Por quê? Para que a gente possa ter recebido esse fardo, nós tivemos também que tomar ciência sobre os nossos erros, sobre aquilo que nós precisamos acertar nessa existência, ou até mesmo em outras, porque Deus vai nos conceder quantas vezes for necessárias a oportunidade do reencarne para que nós possamos evoluir. Agora, depende de cada um de nós quanto tempo eu quero ficar tentando ter uma evolução, quanto tempo eu vou ficar estacionada numa situação aonde, se eu colocar um pouco mais de empenho, um pouco mais de esforço, eu consigo
dar aquele pequeno passo, porque a nossa evolução ela é feita de pequenos passos. Nós não conseguimos dar grandes saltos, porque é através desses passos que vem o aprendizado. Então nós podemos até fazer um comparativo com a própria criança. Quando ela está começando a andar, então ela levanta, dá alguns passinhos, ela cai, perde equilíbrio, só que aí ela novamente tenta e vai tentar quantas vezes for necessário até que ela comece a caminhar, e aí ela vai meio que cambaleando nesses passos e aos poucos ela vai tornando esses passos mais firmes, mais confiantes. E se nós estamos atualmente no estágio que nós estamos, é porque em muitas situações nós já demos esses passos. Em muitas situações, os nossos passos hoje são passos firmes. Só que temos outras em que nós cambaleamos. E são justamente nessas que nós precisamos colocar o nosso empenho, tendo a certeza que somos capazes, porque se conseguimos atingir tal estágio em algumas outras situações, por que não naquelas que hoje nos apresentam? Às vezes nós olhamos para o nosso irmão, vemos que ele passa por certas dificuldades que para nós parece algo muito simples. Aí também já está uma comprovação de que nós superamos uma dificuldade parecida com essa que o nosso irmão passa. Que nós já conseguimos aprender, que nós já conseguimos fazer a prova se realmente nos melhoramos nesse aspecto. Então a gente pode ter a certeza que somos capazes. Mas como que a gente faz se nós temos o esquecimento do passado? Como que eu vou corrigir algo se eu não sei exatamente o que eu fiz? Isso é o que menos importa. Nós temos um modelo de conduta a seguir, o modelo de conduta moral que é Jesus. Então, em todas as situações onde nós não conseguimos enxergar, pelo menos no primeiro momento, com resignação, com abnegação, em todas as situações que se apresentam e são tão doloridas para nós podemos ter a certeza que são nessas situações que nós ainda estamos errando. E basta que a gente se esforce. Não é fácil, lógico. Se formos comparar, né, quando muitas vezes a gente coloca assim, o que Jesus faria no meu lugar? Mas é um caminho muito longo ainda para que a gente consiga chegar na evolução de Jesus. Mas é um caminho possível. E nós temos todos os ensinamentos que Ele nos deixou para que a gente saiba como nos comportar, para que a gente saiba como devemos fazer em cada uma das situações. E se nós precisamos corrigir as situações, é porque elas são feitas e são colocadas em nossa vida de uma forma difícil que nós consigamos superar no primeiro momento. Mas, se nos esforçarmos, porque é algo que dá trabalho, é uma mudança de comportamento, e toda mudança de comportamento em qualquer aspecto da nossa vida. E aqui eu estou falando da nossa vida material. Qualquer mudança de comportamento, ela exige disciplina, ela exige empenho, ela exige esforço. Assim também é com a nossa mudança moral. Eu costumo dizer que nós também temos um guia bastante simples, que está nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho, ele nos deixa uma dica ou uma receita de como nós podemos fazer essa nossa reforma íntima, como nós podemos deixar os nossos velhos comportamentos e trilharmos o caminho dos bons comportamentos e novos comportamentos. Ele relata que todas as noites, antes de dormir, ele passava o dia dele
Ele fazia uma varredura de como ele tinha se comportado. Então ele pontuava os aspectos que ele tinha feito, os comportamentos que ele tinha tido e que tinham sido legais, aqueles que tinham sido mais ou menos, que ele andou ali metade do caminho, e por fim, aqueles que ele não tinha se comportado assim tão bem. E ele decidia que no dia seguinte ele começaria justamente por esses, porque são justamente esses que exigem de nós mais trabalho. Mas ele sempre teve em mente que ele deveria ser hoje melhor do que ele foi ontem e amanhã melhor do que ele seria no dia de hoje. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós vamos sim passar por dificuldades, nós vamos sim passar por dores, mas como nós temos também o outro lado, nós devemos também agradecer todas as dádivas que nós recebemos e sabendo que essas dores podem se transformar em dádivas. Uma outra coisa que nós podemos fazer aí também relacionado ao próprio ensinamento de Santo Agostinho é nos tornarmos responsáveis pelas nossas existências. E o que é isso? Quando eu me torno responsável pela minha existência, eu não tento responsabilizar o outro por aquilo que eu faço e que não é tão legal. Então eu não coloco a situação como sendo eu agi dessa forma, mas porque o outro fez isso, eu agi desta forma, mas porque é tão difícil conviver com as pessoas, porque nós não somos diferentes. Assim como o outro se apresenta difícil para nós também nos apresentamos difíceis para outras pessoas. E o importante é que a gente consiga equalizar isso, tendo em mente que nós todos fazemos parte de uma grande família universal. E qual é a contribuição que eu quero dar nessa história? Sabe aquela história do qual é o legado que eu quero deixar? Então vamos olhar para a nossa vida futura. Qual é a história que eu quero encontrar lá na minha vida futura? Porque se hoje nós estamos passando por situações de erros que nós cometemos no passado, se não nos preocuparmos em fazer diferente, amanhã nós passaremos dificuldades pelos erros que nós cometemos hoje. Então, vale a pena nos esforçarmos, um pouquinho que seja a cada dia, por menor que a gente ache que vai ser a nossa mudança, mas que a gente consiga mudar um pequeno comportamento todos os dias. A melhor analogia que normalmente a gente faz é em relação ao próprio trânsito, que é um local onde as pessoas, muitas vezes, elas não se controlam. Então, de repente, se eu sou aquela pessoa que discuto no trânsito, o que eu posso fazer? Eu posso tentar me controlar e não fazer mais isso. Ou então, se eu não consigo me controlar ainda, eu fecho a janela, fecho os vidros e não vou, ninguém vai, somente eu vou ficar me escutando gritando no carro. Se eu preciso extravasar ainda dessa forma, que seja. E aí aos poucos eu vou entendendo que isso não vai levar a nada. E eu vou mudando o meu comportamento. Se de repente eu olho para uma pessoa que eu convivo e aquela pessoa parece tão difícil, ao invés de eu querer desejar coisas ruins para ela, ao invés de eu sair por aí criticando essa pessoa, que eu guarde para mim e que depois eu consiga fazer o exercício da empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro. A gente não pode esquecer que quando a coisa é com a gente acha que as pessoas deveriam ser mais justas.
de acordo com os nossos valores. Por quê? Que nós achamos que temos o direito de julgarmos o outro de acordo com a nossa régua, de acordo com aquilo que nós julgamos que seja o correto. E quando isso é feito com a gente acha que é injusto. E nós só precisamos colocar em prática amar o próximo como a nós mesmos. Querer que façam com a gente, mas também que nós consigamos fazer com o outro. Porque assim como o outro não sabe pelo que nós estamos passando, e por isso que muitas vezes nós achamos que é injusto, será que a gente sabe o que o outro passa? E não é da porta para fora. São aqueles outros que estão dentro do nosso próprio lar. Porque por mais que nós achamos que conhecemos as pessoas, que nós convivemos com as pessoas ali no nosso dia a dia, nós não podemos esquecer que somos espíritos, que nós somos imortais, que nós viemos já de muitas existências e que cada um, através disso, tem a sua bagagem. E que todos os valores conquistados, eles não se perdem de uma encarnação para outra. Então, no íntimo, nós de fato não sabemos o que se passa com o outro, assim como ele também não sabe o que se passa com a gente. Mas basta que a gente faça para ele somente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E dessa forma, nós conseguimos começar a assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe. Nós conseguimos começar a assumir a responsabilidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque, como eu disse, oportunidades para fazer isso, nós teremos inúmeras. Nós teremos todas aquelas que nós precisarmos. Porque Deus, através da sua justiça, Ele nos permite, Ele nos concede quantas oportunidades forem necessárias. Cabe a cada um de nós determinar qual é o tempo que eu quero levar para conseguir atingir a elevação moral de Jesus, porque foi criado exatamente da mesma forma que nós. Também teve que passar por situações semelhantes, mas aí nós podemos nos remeter ao ensinamento da porta larga e a porta estreita. A porta estreita é mais difícil, mas ela nos leva de uma forma mais assertiva à nossa verdadeira vida. Enquanto a porta larga, ela nos permite desculpas, ela nos permite injustiças, ela nos permite orgulho e diversos outros comportamentos que nós deveríamos corrigir. Só que demora mais para que a gente chegue no nosso objetivo. Então, que nós tenhamos a disposição de fazer a tarefa que nos cabe. Que nós tenhamos a condição e o merecimento de ter tantos ensinamentos e tantas oportunidades de crescimento em nosso dia a dia, que permitirá que a gente chegue mais rápido na condição daquele que pode ajudar de forma sincera, que pode ajudar de forma resignada, abnegada, porque a maior ajuda que nós podemos dar para os nossos irmãos são os nossos exemplos. São os nossos bons exemplos. Estamos todos juntos nessa jornada. Que possamos nos dar as mãos
e evoluirmos juntos. Às vezes, um tem um pouquinho mais de condição do que o outro, mas sabendo que todos nós estamos vivendo as mesmas situações. Quero agradecer a oportunidade e aproveitar este momento para mais uma vez levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a equipe espiritual que nos ampara, nos intui, nos esclarece, que possamos levar bons sentimentos, boas vibrações a todos os locais onde se faz necessário, levar acalento através dos nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.